Bem-vindas novamente pela quinta vez, acho que eu digo isso, mas é que cada hora chega mais gente, assim vai rolando o fluxo. É uma alegria para a nossa equipe estar aqui com vocês, compartilhando conhecimentos, estando juntos de novo. Desde já agradeço demais nossos convidados, o Felipe e a Fernanda. Já vou passar a palavra para eles falarem também. A gente vai fazer um bate-papo bem dinâmico com todo mundo que está aqui e aproveitando ao máximo essa experiência. Vou dar um stop share aqui para que a gente foque na conversa. A gente está na terceira semana do programa, um programa intenso, como vocês já viram. Ele funciona com conteúdos que vão crescendo ao longo do caminho. Nessa semana a gente está falando sobre negócios de impacto. Então, lá na semana 1, a gente trabalhou a jornada do empreendedorismo inovador, para vocês entenderem quem são os empreendedores, o que fazem, onde dormem, o que são, como eles falam, se relacionam, quase uma profissão repórter aqui do empreendedorismo. Vários de vocês já empreendem, muitos ainda querem começar a empreender, então estão buscando entender esse caminho, e a primeira semana foi sobre isso. Aí na segunda semana a gente trabalhou bem quem são os aliados de vocês, quem vocês podem contar nesse caminho, as incubadoras, as aceleradoras, os programas, os mentores, os investidores, onde eles se encaixam em cada um desse tempo, para que vocês possam saber quem procurar no momento certo e quem se parcerar para vencer cada um dos desafios dessa jornada. Pois bem, preparados já com os aliados, agora estamos na terceira semana, onde a gente vai trabalhar negócios de impacto em si. E os conteúdos dessa semana, vocês viram um pouco mais sobre o conceito de negócio de impacto. São aqueles negócios que têm na sua missão gerar um impacto socioambiental positivo, ou seja, valorizar a floresta amazônica de pé, valorizar a sua sociobiodiversidade, propor soluções para as cadeias produtivas, propor novos negócios, sejam eles da bioeconomia, sejam eles serviços e tecnologias para a bioeconomia. Vocês foram inundados aí com uma série de exemplos, com uma série de desafios para que vocês possam entender mais esses negócios de impacto. E se preparem que o quiz está chegando aí. Nessa semana o quiz vai ser na quarta-feira, dado o feriado. Então, aqui são os seus conhecimentos. Aproveitem o dia de hoje para trocar ideia com a Fernanda, com o Felipe. Quarta-feira o quiz está com tudo. Está muito legal acompanhar o desempenho de vocês lá também, pessoal. Bom, os negócios de impacto, só que eles têm explícito em sua missão, então, trabalhar uma questão social, ambiental. Eles são negócios, então eles precisam gerar recursos, eles têm um modelo de negócio sustentável, que possa crescer, que ele possa se replicar e se escalar. Então, envolve a questão, a dimensão econômica. Também eles mensuram, eles conhecem quais são as métricas, eles dizem que causam impacto e provam isso com uma forma sistematizada. E até dando um spoiler de pergunta que eu vou fazer para a Fernanda, cada ciclo de certificação B, a Fernanda cresce e eles estão arrasando a 100% Amazônia. Vai ser legal saber um pouquinho mais sobre certificações de negócio de impacto. Tem essa pergunta por aí, Fernanda. Legal. E o quarto ponto é a governança, né? Os negócios de impacto, então, eles levam em conta a comunidade. Eles podem colocar isso de uma forma consultiva, ou dentro do seu próprio modelo de negócio, ou dentro de sua estrutura de decisão. É necessário levar em conta a questão da governança muito a sério os negócios de impacto. Vocês viram o nosso material baseado ali na Aliança do Impacto, que esses são os 4 pontos essenciais no negócio de impacto. Mas, pessoal, mais do que falar a teoria, blá, 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 que vocês estão quase dormindo aqui, é legal a gente conversar com quem vive isso no dia a dia, né? Então, por isso o Felipe está aqui para falar conosco. O Felipe é coordenador de negócios de impacto socioambiental e bioeconomia no Sebrae. Ele é que toca aquele programão show, Inova Amazônia, tem bolsa para o empreendedor, que tem uma série de oportunidades, que nós da Jornada Amazônia sempre incentivamos vocês a ficarem de olho nos editais, a participarem, porque ali é um celeiro de boas ideias para você também dar o seu próximo passo no programa do Inova Amazônia. Eu vou fazer algumas perguntas e vocês também vão poder interagir com o Felipe na sequência do encontro de hoje. E essa empreendedora top das galáxias, pessoal, a Fernanda arrasa, ela tá por tudo, e não é à toa, porque o negócio dela é muito bom mesmo, é muito legal. Obrigado por estar aqui, Fernanda, obrigado pelo seu tempo. A Fernanda, ela toca 100% Amazônia, ela é cofundadora, e ela tem uma experiência vasta também em comércio exterior, estruturação de cadeias de biodiversidade, como conectar a floresta aos mercados. Então, vai ser muito legal para a gente bater esse papo, na perspectiva tanto da empreendedora, quanto de quem apoia o empreendedorismo, o Felipe, que vê vários negócios surgindo e acontecendo.
Então, esse foi um pequeno spoiler do que nós temos hoje. Vamos ter coisas bem legais. E aí a gente vai fazer aquela dinâmica. Eu vou fazer algumas perguntas iniciais para a gente ir aquecendo. Na sequência, eu vou levar vocês para salas e vocês vão debater entre vocês o que vocês ouviram deles e preparar perguntas. A gente volta aqui ao grande grupo. E aí vocês podem fazer as perguntas ao Felipe e Fernando. Beleza? Então, beleza. Vou dar o stop share aqui. Eu já parei de dividir já, né? Beleza. Queridos, vamos começar com a Fernanda, então. Fernanda, obrigado. Conta um pouquinho mais da 100% Amazônia. E também, não só falar um pouquinho da 100% Amazônia, mas conta para nós como você se reconheceu como um negócio de impacto. Que isso é uma coisa que é interessante. Quando você caiu, opa, somos um negócio de impacto. Bom, prazer estar aqui, boa noite todo mundo. Eu estou falando daqui de Belém, né? Não sei se tem alguém aí na Amazônia. Tem alguém aí na Amazônia? Legal? Quem está na Amazônia, levanta a mão. Alô, alô! Olha, tem umas 3 ou 4, o pessoal que puder aparecer aí, ótimo, bacana. Tem uma turminha aí, né? Excelente. Gente, eu não sou nascida na Amazônia, mas hoje eu sou uma amazônida, né? Primeiro a gente começa pensando como é que a gente vira amazônida, né? Você não precisa necessariamente ter nascido na Amazônia. Você tem que se reconhecer nesse espaço e tem que buscar entender, né, do ponto de vista político, do ponto de vista social, cultural, o que é que a Amazônia tem, né? E eu tive essa minha, digamos, descoberta de Amazônia ainda morando em São Paulo. Eu sou economista de formação, né? Já tenho aí uma trajetória aí de alguns anos, né? Já passei dos 50, então tenho uma trajetória grande. Tive a oportunidade de estudar fora também, passei 8 anos na Europa estudando a área de relações internacionais, comércio internacional. Trabalhei em outras áreas, me especializei em projetos internacionais, né, que isso me ajudou muito também aqui. E eu venho de uma área que é o que a gente fala mais do business as usual, né, do trading, que você começa vendendo o que for, e como funcionam os relacionamentos comerciais. Então, a 100% Amazônia, ela nasceu para mim de algo que eu vi ao longo de 4 anos que eu vim trabalhar para uma empresa americana aqui na Amazônia, né? Eu estou sediada em Belém, e de coisas que se falava, que ainda se fala muito, que é o famoso greenwashing, né? As pessoas às vezes nem sabem o que é. E eu dou um exemplo, quando alguém fala assim, olha, eu produzo açaí, então eu coloco aí no mercado, olha, por favor, quem comer açaí vai salvar a floresta. Gente, são várias camadas até que isso aconteça, não é bem assim, né? Mas eu já ouvi muito isso, e quando começou, de fato, aí o açaí da Amazônia, tinha muita gente que falava isso, coma açaí, compre o açaí, você está ajudando as comunidades da floresta. Compre manteiga de voaçu e a gente está... E, gente, é uma distância enorme, né, entre isso. Então, depois que eu trabalhei para essa empresa americana, né, que a gente estabeleceu uma cadeia dentro de determinados parâmetros que não eram os de sustentabilidade, que a gente está falando, né, de comércio justo, eram outros parâmetros, eram parâmetros de rapidez, de qualidade, que são todos importantes também. Mas quando a gente fala no ESG, né, aí é outra história. Então, a 100% Amazônia, ela nasceu em 2009, dentro aqui de Belém, numa casa que é onde eu estou hoje, né? Ela nasceu no andar de cima dessa casa. Hoje a casa inteira é da 100% Amazônia, mas ela nasceu só na parte de cima de um armazém na Campos Sales, aqueles antigos armazéns de secos e molhados, né? E a gente saindo, de fato, estamos aí a 5 quadras de Ver o Peso, né? Então, quando as pessoas me perguntam onde eu estou, eu falo, eu estou a 5 quadras do Rio, né? De fato. E é isso, né? A gente vive e respira a Amazônia aqui dentro. Mas, quando a gente olhou, dos 4 anos que eu estive trabalhando para essa empresa, eu tive a oportunidade de andar e mapear muito da Amazônia Legal, mas principalmente
o estado do Pará e o estado do Amazonas. Então, enquanto a gente estava mapeando essas frutas que eu comprava para essa empresa, né, comprava 4 frutas amazônicas e eram volumes grandes, tá? Estou falando em 3.000 toneladas, 4.000 toneladas de açaí, já em 2007, 2008, né? Então, é um outro tipo de negócio que a gente precisa ver, é um outro tipo também de cadeia produtiva, que são volumes muito grandes, né? Então, você tem que envolver muita gente. Mas eu tive a oportunidade, nesses 4 anos, de identificar inúmeras oportunidades em outras cadeias. Então, quando o projeto finalizou para essa empresa, que foi final de 2008, início de 2009, eu olhei e falei assim, nossa, a gente terminou a CI agora. Agora vamos olhar as outras, né? Então, a gente monta a 100% Amazônia, demora para achar o nome, né? E o nome vem, de fato, da gente mostrar qual é a nossa origem. É a Amazônia 100%, né? A gente acredita nisso. Quando a gente olha no bioma, a biodiversidade que a gente tem, a gente nem falava em sócio-bio em 2006, em 2008, nem usava, essa palavra não existia, né? A biodiversidade que a gente tem, as pessoas costumam falar que é um dos biomas mais diversos do planeta. Isso, e se eu falava, cadê esse bioma que o povo fala? Vai no Ver-o-Peso, o que a gente via? Vai em termos de produção. Você tem uma barraquinha lá no Ver-o-Peso, quem conhece, que é uma barraquinha bem ali atrás, que ali realmente, se olhar, metade do que tem lá, você não sabe nem o nome. Mas fora disso, o que você vê em geral nas feiras? Você vê muito frutas tradicionais da gente, laranja, mamão, banana, né? Cadê essa biodiversidade que a gente fala, né? E a 100% Amazônia, ela vem, de fato, como o que a gente chama de uma fornecedora de soluções. Porque, gente, vamos lá, indústria de cosméticos, indústria de alimentos, o povo sempre está querendo novidade, não é? O povo não quer comprar mais mamão, como já conhece mamão, já conhece aí as outras coisas. E se a gente apresenta outras frutas? Então, tem o lado da biodiversidade que precisa ser explorado de uma maneira correta, ética, né, sustentável do ponto de vista de tirar menos do que a gente precisa para passar do ponto, para a gente ter uma recuperação florestal ou a recuperação das áreas. Mas, na verdade, o que a gente entendeu de 100% Amazônia é isso, a gente começou a criar, concordo, Evelyn, tem que exportar pupunha mesmo. E pupunha da fruta, né? Não da árvore, porque pupunha, palmito de pupunha já é exportado, tá? De qualquer maneira, a ideia sempre foi essa, vamos expandir, vamos ver o que mais tem. E não só vender o açaí da maneira como a gente conhece, né? Aquele açaí fino, médio, grosso. É o seguinte, a gente pode fazer um óleo de açaí? Pode. Dentro desse óleo, na extração, a gente pode ter um extrato clarificado, que é um líquido que a gente coloca num chá, por exemplo, né? E exatamente o Murici, Jenny, eu já levei uma vez para a Europa, para um projeto da Nestlé de lá, que eles foram encontrar e conversar e conhecer as outras frutas da Amazônia. E o caso do Murici, por exemplo, eu dei lá para aqueles cientistas de alimentos, né? Experimentarem e falar, nossa, mas tem uma nota de queijo forte, né? Alguém conhece a nota de queijo do Murici? Né? Tem a nota de queijo, imagina que você pode fazer um molho de Murici, pode fazer um molho salgado, né? Então, são essas novas abordagens que a gente traz para 100% Amazônia, né? Então, ao longo dos anos, né, nós já temos aí, ó, deixa eu ver, fundamos aí em 2009, também em 2023, a gente começou, hoje nós temos um portfólio onde a gente já tem 28 espécies mapeadas, e a partir dessas 28 espécies vegetais, botânicas, a gente não trabalha com nenhum tipo de animal, nada de fauna. Essas espécies botânicas a gente consegue retirar produtos, que são ingredientes. Qual é a diferença de um recurso amazônico para um ingrediente? Um recurso é o Murici, por exemplo, né? Aí o que eu posso fazer com o Murici? O que eu posso fazer com o Buriti? Eu posso fazer um purê
eu tenho uma extração, eu posso separar as fases, eu consigo o óleo de um lado, eu consigo o extrato do outro, eu posso secar, eu tenho o pó do buriti, eu consigo pegar a semente do buriti, fazer um processo, criar, por exemplo, uma farinha, né, nutricional. Eu posso ir para o lado de cosméticos, olhar, por exemplo, o buriti, já que a gente está falando dele, conseguir extrair o beta-caroteno. O beta-caroteno tem funcionalidade para a indústria cosmética, né? Então, é um olhar para a Amazônia, onde você consegue não só criar, você evita de ter uma monocultura, que é hoje o que está acontecendo com o açaí, porque todo mundo só quer açaí no exterior, né? Exterior e fora do Brasil. Quando eu falo exterior, é fora da Amazônia, né? Quem está fora da Amazônia quer açaí, tá? Vamos vender mais cupuaçu, outras coisas? Vamos fazer outras coisas. A gente está muito acostumado com aqueles processos de ou é floresta ou é agricultura. Não dá para ter agricultura e pecuária com a floresta. Não dá? Claro que dá. Existe, inclusive, uma técnica que chama ILPF, que é integração lavoura, pecuária, agricultura, né? Que é colocar tudo junto no mesmo lugar. E o dono dessa área, né, quem maneja essa área, vai ter dinheiro aliás, vai ter dinheiro dos três, da lavoura, eu falei lavoura, não, é floresta, ILPF, é integração lavoura, pecuária, floresta. Você consegue extrair coisas da floresta, recursos da floresta, você consegue extrair recursos de agricultura dentro de áreas de agrofloresta e você ainda tem pecuária ali. Então, a nossa ideia, como 100% Amazônia, a gente começou como comercial exportadora, eu estou contando pouquinhos em pedacinhos, né, porque eu acho interessante. A gente começou como uma comercial exportadora, porque a gente falou o seguinte, olha, a gente não é expert nesses produtos, vamos falar com quem é expert, quem são os experts, as comunidades tradicionais, quem toma açaí, quem conhece aí o buriti, quem extrai andiroba e tira o óleo, né? Então, começamos buscando espaço para esses produtos no mercado externo, conseguimos esses espaços. Quando a gente volta para conseguir fazer com que a cadeia produtiva vá até o final do consumidor, né, até o cliente final, a gente percebe que aqui na ponta, que é onde nós estamos, na Amazônia, o problema é mais embaixo, porque precisa existir, e a gente tem pouco hoje ainda, mas está melhorando, e eu estou bem otimista com isso, né? Fundação CERT ajudando, o Sebrae também, é criar um espírito de empreendedorismo das pessoas, de olhar aquilo que eles estão muito acostumados, né? Porque as coisas caem na cabeça da gente aqui na Amazônia, a água é abundante, a floresta ainda é abundante, aquela pupunha que cai na sua cabeça, a jaca, tem um lugar aqui que tem um monte de jaca, aquilo tem um valor, aquilo, se você souber trabalhar, você consegue fazer, você consegue vender, você consegue ter um recurso para fomentar a região, para fomentar a sua comunidade e fomentar outras coisas, né? Em volta da gente. Então, a primeira coisa que eu aprendi na 100% Amazônia é que o poder que a gente tem dos negócios como uma ferramenta de transformação social, gente. E mais do que social, socioambiental, se a gente está na Amazônia e se a gente usa os recursos que nós temos aqui, que são nativos e são disponíveis ao nosso favor. E não só ao nosso favor, ao favor também da floresta, tá? Então, isso é super importante. Então, hoje, aqui dentro, em função dessa dificuldade que nós tivemos para montar essas cadeias, porque ainda existe esse problema dessa falta de experiência empreendedora. Porque Legal, quando a gente fecha um projeto, gente, a primeira coisa que o cliente lá ele quer saber é quanto ele vai pagar, ele vai receber dentro da especificação que ele pediu e quando ele vai receber. Ou seja, são 3 áreas que muito dificilmente a gente consegue aqui dentro de cooperativas, porque às vezes a gente consegue produto, mas não tem o preço. Às vezes a gente tem o preço, mas não tem o produto, ou o contrário, tem o preço, mas não tem a qualidade. Ou às vezes eles falavam, a gente vai entregar e não entrega nunca, né?
Então, isso é a base de todo relacionamento comercial. São essas três coisas. É a gente saber precificar de uma maneira que a gente ganha, é a gente saber que o que a gente tem que entregar e tem que estar numa determinada especificação. E o terceiro é quando que eu vou entregar. Não adianta a gente chegar no dia que tinha que fazer o produto e falar a gente não pode entregar porque a gente não consegue emitir nota fiscal. Tem que ter isso antes, né? E não tem problema se não consegue, mas tem que avisar antes. Então, eu falo que a quarta questão super importante, além dessas três que eu vi, chama-se comunicação. A gente, às vezes, tem medo de não entregar para o cliente, porque a gente acha que não tem problema. Chega no dia da entrega, a gente que, não vou conseguir. Não, gente, é aí que é a diferença. Você percebe que vai ter um problema, fale antes, porque você precisa antecipar. Quanto mais os clientes têm, os nossos clientes finais têm, sabem o que está acontecendo, e às vezes nem é problema nosso, né? Às vezes pode ser de outro. Aí a gente vai ajudar ele a resolver. Acho que uma coisa muito importante também, que a gente precisa falar, além dessas quatro coisas, é que o cliente nosso, né, o nosso cliente, assim como o nosso fornecedor, eles sentam, todo mundo senta junto dentro do mesmo barco. Por quê? Está todo mundo ganhando dinheiro ali. Então, para todo mundo ganhar dinheiro, precisa ser um dinheiro bacana, ou seja, eu tenho que ganhar, mas o nosso comprador, né? Aliás, o nosso comprador, ele também, eu não posso vender um produto tão caro que ele não vai conseguir colocar no mercado, né? E, ao mesmo tempo, eu também tenho que pagar um preço bom para o fornecedor. Eu não posso querer só falar, olha, não é o seguinte, eu vou te pagar tanto porque é o preço que está no mercado e acabou. Não, gente, a gente tem que ter o que eu falo, um ciclo virtuoso ali, né? A gente tem que saber pagar bem ao fornecedor para que ele possa reinvestir nas coisas dele, reinvestir também nos projetos, ter dinheiro para poder comprar, para ele ter capital de giro. E, ao mesmo tempo, eu não posso pedir qualquer coisa para o meu comprador, porque ele também tem os processos dele. Então, eu falo, gente, é muito diferente do que a gente ouve, tá? Isso que eu estou trazendo para vocês é um novo capitalismo que está surgindo, que é um capitalismo de partes interessadas. Ou seja, todo mundo ganha, inclusive a floresta. Quando a gente vai numa faculdade e fala assim que nós temos que maximizar o lucro, a gente tem que tomar muito cuidado hoje com o entendimento da maximização do lucro. Porque quando você maximiza é que você está minimizando de outro lado, tá? Então, isso que eu estou trazendo para vocês está mudando. A gente está no momento, e eu falo isso sentado na minha cátedra de economista aqui, né? Onde a gente percebe os sistemas econômicos numa mudança bastante grande, e o ESG, só para terminar a minha fala, porque às vezes as pessoas falam, mas a gente fala de ESG, o que que é? É o ambiental, que é o E, né? Em inglês, a gente no Brasil fala ASG, a gente tem que ter métricas ambientais, a gente tem que ter métricas sociais e a gente tem que ter métricas de governança. Mas, na verdade, o nome não devia de ser ESG, devia de ser GSE. Por quê? Porque tudo começa com a governança. E o que que é a governança, gente? É saber o que a gente está fazendo. Basicamente é isso. Eu sei o que eu estou fazendo, ou eu só penso em ganhar dinheiro, a vender isso e ganhar dinheiro. Então, a governança, a maneira como você estrutura a sua empresa, é você ter o controle dela, é você saber o que você está fazendo, terem os controles de gestão. A partir do momento que você começa a ter um controle de gestão, aí você começa a implementar essas métricas. Tá, eu tenho gestão, eu vejo lá, vejo o meu processo, hoje eu uso muita água, mas será que eu posso usar menos água? Posso, a água tem a ver o quê? Com o meio ambiente. Vou fazer um processo aqui que eu vou usar menos água. Esse é um exemplo, né? O social. Gente, o social está profundamente ligado ao ambiental. Porque quem suja o ambiental é o social. Essa é a verdade, né? Então, você incluir, quando a gente fala em social, dentro do sistema B, a gente tem um campo social grande, que começa com as comunidades, tá?
onde a empresa está inserida, né? Ela tem todas as comunidades, como é que ela se organiza e como é que ela está junto das comunidades em torno mesmo, tá? A vizinhança, eu estou falando da vizinhança, né? A gente constrói uma fábrica numa comunidade, a gente tem que interagir com a comunidade, né? A gente tem que mostrar para eles que a gente está ali para somar. Então, começa com as comunidades, começa, claro, depois vem os colaboradores, então a gente tem que entender também que os colaboradores são importantes, eles precisam conhecer bem o papel da empresa, ao que ela está se propondo, e também ter esse mindset, essa cultura que a empresa tem, né? Gente, cultura de empresa, não interessa se tem 1, 2, 3, 4 ou 10 pessoas trabalhando, tá? É uma cultura, a cultura ela vem em geral do dono, né? E a maneira como ele lida com as pessoas e como ele vê o mundo, literalmente é isso. A cultura vem de como essas pessoas veem o mundo, tá? Eu estou tentando trazer palavras de uma maneira mais simples, porque senão, né? Eu sei me daí eu acho muito mais importante nisso. E aí, gente, o terceiro pilar do S, né? Falamos de comunidade, ou seja, nossa vizinhança. Falamos de cultura, né? De colaboradores. A gente também tem que entender quem são os fornecedores. Então, dentro dos fornecedores, no nosso caso, como a gente trabalha com a produção amazônica, são as comunidades tradicionais da agricultura familiar. E hoje, quem está dentro da floresta, gente, é que, de fato, mantém a floresta em pé, mantém a floresta viva. Então, se a gente fomenta a produção deles, aquilo que eles extraem, e a gente cria um relacionamento de ganha-ganha, a comunidade ganha, a empresa ganha, a gente está com métricas de impacto, né? De mudança mesmo, de você trabalhar a nível de associação, a nível de comunidade, não precisa, pode ser um grupo de moradores de uma determinada vila, pode ser uma cooperativa, pode ser uma comunidade quilombola, o que seja. Importante é esta comunicação estar muito, muito aberta. E, por último, também, o S cabe para os clientes, tá? Porque, gente, querendo ou não, a gente fala de empresas, mas por trás de empresas é gente. É tudo gente como a gente. Então, o cliente, muitas vezes, você está resolvendo um problema deles. Imagina só se você ajuda esse cliente que precisa comprar uma determinada, no nosso caso, um determinado produto, um surfactante para a indústria de cosméticos, e eu falo, olha, esse seu surfactante, eu tenho uma opção natural, que é tal e tal cera daqui, né? Eu estou ajudando ele. E, ao mesmo tempo, a gente abre uma cadeia para que você veja a transparência e tenha essa rastreabilidade, né? Então, ESG, para finalizar minha fala, que eu já estou falando assim, que não é papagaia aqui, é isso. Tá super interessante, mas Tá? vamos fazer um diálogo também com o Felipe. Vamos olhar isso, vamos olhar esse ESG de uma maneira um pouco mais holística, entender que não é um negócio do outro mundo, não é um negócio do outro mundo. A gente criou a 100% Amazônia, para finalizar, porque ao longo de 4 anos, o que eu vi de coisa que eu achava que poderia fazer melhor e que eu poderia resolver alguns problemas que a gente vê na Amazônia, foi o que nos ajudou a estruturar 100% a Amazônia. A gente já abre a 100% a Amazônia com um olhar de impacto. Fala, não, vamos mudar esse negócio de ficar comprando açaí, pagando o mínimo possível, falando aí todo mundo lá nos Estados Unidos que está salvando a floresta, que não é bem assim, né? Vamos dar voz às comunidades, vamos olhar os problemas que a gente tem, vamos usar a 100% a lucratividade que ela tem para ela gerar impacto, para a gente poder abrir esse espaço para 100% Amazônia, para as comunidades, de colocar a produção. Então, a gente subverte um pouco essa lógica tradicional da maximização de lucro para maximização de lucro com impacto, né? E aí, é claro, isso acontece para mim como uma jornada, gente. Não é no primeiro dia, no day one, que o pessoal fala, não é. A gente vai percebendo o nosso poder como empreendedor, como empreendedora, ao longo do tempo, né? A empresa não nasce assim. Eu achava muito legal ser voluntária, né? Eu vou ajudar o asilo, vou fazer isso. Mas se a gente cria uma empresa que faça isso, o nosso impacto ele é muito maior. Então, quer começar com algo de impacto? Quando é pequeno, olha o que você pode resolver
do lado da sua comunidade. Você pode criar algum produto ou alguma solução, porque a gente fala em produto, mas é produto, é serviço, tá? Tem várias maneiras que você pode interagir. Imagina, eu sempre gosto de pensar dentro do meu espaço, do meu canto, né? Eu ando na rua, se eu acho que tem muito buraco na rua, será que eu não poderia pensar de uma maneira de resolver esses buracos na rua? Eu estou melhorando para mim e para todo mundo. Uma empresa de impacto trabalha melhorar para nós, lucratividade, e para todo mundo o impacto, né? Então é isso, pessoal. Muito 10, queridos. Nossa, Fernanda, uma aula, né? Destilou aí mais de 20 anos de experiência no mercado, com aspectos de tanto visão interna quanto visão externa, propósito, mas de forma prática, né? Real, sem floreios, assim, muito legal. E essa linguagem direta todo mundo entende e vê acontecer, né? Bem, bem bacana. Eu tenho preparado algumas perguntas para ti, até compartilhei um pouco mais cedo, mas eu deixo você livre também para comentar o que a Fernanda colocou e para trazer um pouco da sua experiência acompanhando diversos empreendedores no Sebrae, né? Então a gente vê a perspectiva do empreendedor, da Fernanda, que tem esse DNA desde o princípio de fazer acontecer, seja no empreendedorismo, nos negócios que ela tocou antes, quanto nesse negócio que é próprio dela e que ela tem feito a diferença e walk the talk, né? Ela tem andado o que ela fala, por isso é tão forte o relato da Fernanda. O que ela diz, ela vai lá e faz. Conta para nós, Felipe, o que que você tem visto nos empreendedores da bioeconomia, quais são os desafios que eles vivem, as oportunidades, como o Inova Amazônia pode apoiar e já apoia esses empreendedores. Eu queria ouvir de ti, a palavra está contigo. Tá bom? Me escutam bem, pessoal? Tá bom o som? Obrigado, primeiramente. Então, obrigado a CERT, em primeiro lugar, pelo convite. A gente fica muito feliz, muito honrado de estar aqui. É o que a gente gosta, é de estar no meio desses programas junto com empreendedores, é isso que a gente respira lá no Sebrae também. Então, é muito bom estar aqui com vocês no meio de um trabalho em desenvolvimento, conhecer novas pessoas, né, ver essa nova geração começando a tocar o empreendedorismo, é sempre algo que, assim, toca muito o nosso coração de quem trabalha o Sebrae, que tem a causa por trás ali de apoiar o empreendedor. E além disso, também está com a Fernanda aqui, que é uma empreendedora que eu conheço, já acompanho há algum tempo a trajetória dela. Enfim, né, acho que dispensa comentários tudo que ela já falou nesse início, mas só reforçando, vou tentar comentar algumas coisas, mas só reforçando, acho que essa linguagem clara e direta do empresário talvez seja a maior fonte de aprendizado, né? Nós temos aqui assim como a CERT, o Sebrae, enfim, tem entidades de apoio, mas o empresário com empresário é algo que a gente sempre gosta de ver e fazer, na maioria das vezes, porque a gente sabe o quanto isso é enriquecedor, é como essa troca é enriquecedora, né? Então, a Fernanda trouxe várias coisas aqui, começou até um lado até gostoso da coisa, falando de vários ingredientes aí legais da Amazônia, que eu também estou tendo contato nos últimos anos, deu até fome, mas, ao mesmo tempo, assim, passou um filme na minha cabeça de imaginar o tanto de empresário que a gente já conhece que utiliza esses insumos, Fernanda, e muitas vezes assim de forma bem inovadora. Então, eu acho que a gente está numa tendência de, enfim, de aumento desse posicionamento da Amazônia no mundo mais forte, que não é esse blá 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 que a gente escutou nos últimos anos, porque agora, pelo menos da nossa parte aqui, talvez esse seja o grande ganho de um programa como o Inova Amazônia, é que a gente sabe que existem esses empresários, que eles estão aí, que eles têm produto, que eles têm inovação no DNA deles, e agora eles precisam de um apoio para chegar lá, mas que existe, existe mesmo. Eu vou falar um pouquinho de números, vocês talvez entendam. Então, eu vou falar um pouquinho de mim também. Meu nome é Felipe, eu venho do Sebrae Nacional, eu fico em Brasília, eu não estou no Norte, infelizmente, mas nos últimos 2 anos eu tenho passado um bom tempo aí e eu diria para vocês que minha cabeça está aí full time, porque hoje eu estou com a parte de bioeconomia no Sebrae e negócios de impacto socioambiental, que muitas vezes convergem 100%, e isso é muito legal de ver. Tem conceitos diferentes, sem tentar entrar tanto no conceito aqui, até porque foi algo que vocês já viram, mas a gente atua muito fortemente nessa agenda de bioeconomia. O Sebrae percebeu isso, porque a gente realmente acredita que é a economia do Brasil. É o nosso vetor de desenvolvimento econômico que pode posicionar o Brasil num patamar diferente em relação aos outros países competidores. Porque, enfim, acho
não preciso dizer da riqueza que a gente tem nos nossos biomas. E aí a gente começou a olhar para isso com o olhar de inovação e pensamos, vamos fazer uma ação grande em bioeconomia, coisas que não aconteciam antes aqui pelo Sebrae, e vamos estruturar um programa para entender esse negócio. Sair dos estudos que tem N, são importantes, mas vamos entender na prática, vamos para a rua. E aí, para isso, a gente criou o Inova Amazônia, que foi um programa piloto que a gente iniciou ano passado. Na verdade, a gente construiu ele em 2021, rodamos ele em 2022 inteiro. O programa tem alguns focos bem simples, pessoal. Ele tem um tripé, que é bioeconomia, inovação e sustentabilidade. E esses eram os 3 conjuntos de fatores que a gente estava buscando no território para achar empresas com esse perfil. E a nossa ideia era promover os negócios com identidade da Amazônia, com soluções da Amazônia para o mundo, mas que tivesse uma consciência de fazer isso de uma forma responsável e sustentável, mantendo a floresta em pé. Estou vendo que tem gente falando do Nova Amazônia Acre, e eu vou chegar lá para dizer onde que nós estamos hoje. Então, o piloto... Obrigado, Paula. Então, o piloto... O que foi o piloto? Ele foi um grande programa de aceleração. A gente, né, pelo que a gente já viu, imagina que foi o maior programa de aceleração em bioeconomia do Brasil, porque a gente começou atuando em 8 estados da Amazônia Legal de uma vez só sobrou Mato Grosso, que ficou de fora por uma questão operacional nossa, mas a gente atuou nos 8 estados da Amazônia restante de forma simultânea. A gente pré-acelerou 400 projetos na primeira fase, que foi uma fase online de pré-aceleração, talvez um pouquinho parecido com o que vocês estão vendo aqui no Gênesis. E depois a gente foi para uma parte de aceleração em si. A gente fez desses 400 um funil, fizemos uma escolha, escolhemos 230 negócios desses 400, e aí sim, trabalhamos durante 6 meses, um grande pacote de soluções do Sebrae, de parceiros, tentando, enfim, entender essa realidade e ajudar cada um da sua maneira, mas eram grupos, né, grandes grupos por estado. A gente trabalhou nesse final com 30 negócios por estado, e aí negócio mesmo, empresa formalizada, porque além desse pacote de programas de aceleração, que talvez que alguns de vocês já tenham conhecimento, né, muita mentoria, consultoria, eventos de conexão, que são fundamentais, né, parceiros que também se integram, a gente utilizou pela primeira vez um instrumento que vem do Marco Legal de Inovação, que é a Bolsa Sócio Empreendedor. Então, o Sebrae, gente, isso é um recado importante e legal que vocês já passaram aqui por uma fase de quem são as entidades dinamizadoras, que a gente costuma dizer, ou apoiadoras. O Sebrae é mais uma delas. E o Sebrae é um órgão nosso, é uma instituição nossa, brasileira, que, enfim, atua em todo o universo do empreendedorismo, em todas as fases de maturidade da empresa, em todos os segmentos econômicos, onde tiver empreendedorismo, se a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. E aí essa lei nova permitiu que a gente usasse um instrumento como uma agência de fomento, que é a Bolsa Sócio Empreendedor. Sei que esses nomes, às vezes, não são tão fáceis, mas é um apoio que o Sebrae deu aos empresários para eles se dedicarem ao projeto, para se dedicar ao desenvolvimento da empresa deles durante um período de tempo que a gente sabe que é difícil, que é aquele início ali, que você está numa fase meio de prototipação, ainda sem vendas, sem receita, e o empresário ser humano precisa vender. Então, a Bolsa Sócio Empreendedor, ela veio para ajudar a deixar o empresário um pouco mais focado. Claro que venda sempre vai ser algo importante, mas mais focado para ter um recurso ali e desenvolver o seu projeto de inovação. A gente tem sempre um projeto de inovação atrelado. E foi muito legal, pessoal. A gente trabalhou durante esses 8 meses de programa como um todo, e agora eu tenho andado muito com esses empresários, não só pelo Brasil, mas para fora também. A gente fez ações de internacionalização, fomos para Portugal, fomos para a Alemanha, são mais de 40 empresários desde 230 para fora. Algum deles, uma satisfação grande falar isso, já estão inclusive exportando. A gente tem o café de açaí, né, que é chamado café de açaí, que está exportando para a Alemanha já 1 tonelada depois dessa missão. E o que eu mais tenho visto de importante, e aí, Lucas, talvez já começando a responder algumas coisas, é que, de fato, a gente começou a apoiar um ecossistema de empresas. Isso é fundamental, porque com a existência de empresas, a gente consegue atrair os outros atores. E é isso que a gente tem agora, um portfólio de empresas. Isso, o pessoal do Engenho do Amapá, é isso mesmo. A dona Valda, sensacional empresária.
E como ela, a gente tem vários casos dentro desse grupo. E é um grupo que vai levar, além de levar a marca Amazônia de produtos inovadores, o que eu acho que eles vão causar com todos esses resultados, eu vou falar um pouquinho deles, é uma inspiração para as pessoas locais de que é possível, sim, a gente trazer inovação de qualidade, de um jeito certo, com essa visão que a Fernanda trouxe muito bem, com vários fatores aqui, que ela bem exemplificou, não vou nem repetir, mas com essa visão e com história por trás. História real, sem ser greenwashing. História de pessoas que estão lá nas comunidades desenvolvendo seu produto. Eu estou vindo do Bossa Summit, que foi um grande evento de investidores. Levamos vários empresários de Nova Amazônia. Depois estive com um grande grupo de varejo da área de cosméticos. A Fernanda falou bastante de cosméticos de São Paulo, que tem maior volume lá. E o que eles estavam falando, fui apresentar o Inova, a gente levou a empresa do Inova para essa reunião, que foi super estratégica para o setor, era que assim, produto bom tem no mercado, produto inovador tem no mercado, né? Produto com capacidade com preço tem no mercado. Muitas das coisas tem no mercado. O que muitas vezes não tem é uma história por trás. E esses caras que são do varejo, que são meio de campo do processo, muitas vezes, até antecipando a pergunta do Lucas, uma das maiores dores do pequeno negócio é a distribuição. É difícil sair desses pequenos locais e chegar nos grandes centros. Então, essa área de distribuição costuma ser uma dor muito grande. Então, esses caras estão olhando para a história por trás dos negócios. Isso eu acho fundamental, eu tenho visto. E por quê? Não é somente porque eles são bonzinhos, etc. Né? Não é só assim, filantropia. É porque teve uma mudança muito grande. Tem muito a ver com o que a Fernanda falou. Talvez ela não tenha falado essa palavra, por isso que eu gostaria de falar. Uma mudança cultural no consumo das pessoas. Essas novas gerações estão vindo com uma visão, ainda bem, muito mais conscientes. Eu acho que depois de tanta gente está tomando algumas porradas, e há alguns anos a gente vem falando dos problemas socioambientais, eu acho que essas gerações novas elas estão vindo com uma pegada de consumo muito mais consciente. E aí isso arrasta tudo. Porque os investidores começam a olhar para isso, começam a surgir novos empresários porque veem oportunidade de mercado. Então, essa mudança que está causando talvez todo esse burburinho, toda essa efervescência, que é a mudança de consumo, né? Por conta de uma visão mais responsável, entendendo melhor quais são os impactos que as nossas gerações passadas fizeram, e se a gente mantiver, a gente vai para o buraco. Então, isso é legal. E quando a gente tem produto, qualidade e história por trás, e aí volto numa coisa que a Fernanda e o Lucas falaram, e poder comprovar isso sem ser no blá, 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 seja com métrica, com indicador, né, mostrar os seus relatórios de impacto lá todo ano para quem é seu apoiador, seu parceiro, seu investidor, é isso que é fundamental e essas são as tendências. Né? Os investidores mudaram muito, eles olhavam, não olhavam por esse prisma, né? Era risco e retorno, eles só olhavam por esses dois lados. Qual que é o risco de investir nessa empresa e o que ela vai me retornar? Agora a gente inclui um outro tripé, é o risco, o retorno e o impacto. Qual que é o impacto que essa empresa está causando para eles poderem decidir esse investimento? E aí, pessoal, não é só fala, os números comprovam isso. Os grandes fundos de investimento estão indo para essa linha de investimento de impacto, porque eles estão vendo que é o futuro, né? Pelo menos o futuro agora é esse tipo de negócio. Então, assim, eu imagino que vocês que estão nessa jornada e estão aqui, né, sendo conduzidos pela CERT, estão também já imaginando como que vocês têm que ser no futuro, seguindo essas novas tendências. Então, é impressionante que assim, é muito legal, na verdade, que vocês estejam assim, já de início pensando nesse ponto, que é uma outra palavra-chave aqui, talvez, Fernando, que é a intencionalidade. O negócio tem que ter a intenção de fazer um impacto positivo. E não fazer isso só para cumprir uma meta, ou enfim, para estar bem na fita. É uma intenção realmente de resolver um problema ou melhorar uma condição social. E aí, para fechar, deixando o jargão por enquanto, e depois, Lucas, por favor, fica à vontade, com as suas perguntas aqui, se quiser fazer, pode falar sobre elas, mas a gente fala muito, né, nos negócios de impacto. Entre ganhar dinheiro e fazer o bem, fique com os dois. Dá para fazer isso, pessoal. Dá para fazer isso. Vamos embora.